2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. O texto de Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Te agradeço, Senhor Deus, por este momento e por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu fazer até agora, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Pedimos a Deus que a graça do Senhor se manifeste favorável, Senhor, a nós nesta noite, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ministrada, Pai Santo, seja como um bálsamo em nossos corações, nos ajudando, Senhor Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer que venhamos a entender e a compreender. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça para a glória do Teu nome. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é dia 1º de outubro, nós estamos entrando no mês em que a Reforma Protestante está completando 505 anos. Essa data do aniversário é dia 31 de outubro, e ela começou lá em 1517, e de lá para cá nós estamos completando, 505 anos, onde um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele vai publicar suas 95 teses sobre as indulgências na cidade de Wittenberg, especificamente na porta da catedral da universidade. Isso aconteceu na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e as teses foram um protesto contra as diversas crenças e práticas da igreja romana, e essas práticas elas vão conflitar ou conflitavam com as escrituras. Mais tarde Lutero ele vai ser julgado, excomungado, e ele vai ficar foragido. E nesse período que ele ficou foragido, Lutero ele foi escondido, A história diz que o príncipe da Saxônia, Frederico, ele vai raptar Martinho Lutero e trazê-lo para o seu castelo, escondendo-o lá. Porque a maioria dos que se levantavam contra a igreja, para pôr em xeque os ensinamentos errados e contraditórios da igreja católica, principalmente em relação aos ensinos da palavra de Deus, todos estes, o futuro deles era a fogueira. Há 100 anos antes disso aqui acontecer, John Hus, na Bavária, ele estava sendo queimado na fogueira. E quando ele estava sendo conduzido para o tronco, para a estaca, e ali ser queimado, ele vai profetizar. Ele diz assim: onde vocês estão queimando um ganso, porque a palavra, ou o nome Hus, o termo Hus, que era o nome dele, o sobrenome dele, significa ganso. Hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos, o Senhor levantará um cisne e vocês não conseguirão queimá-lo ou destruí-lo. E no momento que Martinho Lutero ele faz a sua defesa, na dieta de Worms, quando ele sai de dentro da sala, o Frederico da Saxônia, que era o príncipe do principado, ou da região que ele governava, que inclusive Martinho Lutero era súdito dele, havia o império, o Sacro Império Romano Germânico, que a sede era na Alemanha, naquela época. E Carlos V, ele era o imperador da época. E o seu reino estava dividido em principados. Frederico, o sábio, era o eleitor da Saxônia. Ele era o nobre, o príncipe que governava a Saxônia. E Lutero era servo dele, súdito dele.
Frederico, ele estava admirado pela sabedoria e ousadia de Martinho Lutero. E ele vai e manda raptar Martinho Lutero antes que a igreja romana o mande para a estaca. E nesse período que ele ficou foragido, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, oferecendo ao povo a possibilidade de ler as Escrituras no seu próprio idioma. E esse movimento encabeçado ali por Martinho Lutero, alguns estudiosos, alguns pesquisadores, equivocadamente vão dizer que Martinho Lutero deu o início, ou foi o estupim da reforma protestante. Não, outros vieram antes dele. Mas Martinho Lutero foi a figura que marcou o movimento de reforma protestante no período em que ele atuou. E por causa desse movimento que não somente influenciou o ensino teológico, que vai também trazer qualquer, vamos dizer assim, temor no meio acadêmico romano, mas também trouxe despertamento no meio civil, político, e muitas lideranças civis e religiosas da época estenderam a mão para Lutero, dando a ele o apoio. E por causa disso, o movimento de reforma protestante se espalhou por toda a Europa, incluindo nações como a Suíça, a França, Países Baixos, o Reino Unido. E por causa desse movimento de reforma protestante, o Concílio de Trento foi o principal expressão da chamada Contra-Reforma. O resultado foi a divisão da Igreja Ocidental entre católicos, romanos e protestantes. O movimento inicial na Alemanha se diversificou e surgiram outros reformadores como Ulrich Zwingli, conhecido teólogo e principal reformador da Igreja Reformada na Suíça. Também outros como João Calvino, um dos principais líderes também da Reforma Protestante, em particular na França. Portanto, a Reforma Protestante, meus irmãos, foi um marco na história da Igreja, possuindo uma convocação a um retorno às Escrituras e um incentivo a entendermos e atendermos a convocação de uma célebre frase resultante da Reforma: Igreja reformada, sempre se reformando. Inclusive, abrindo assim precedentes para novos solas para a igreja de hoje, como os que foram propostos, e todos nós, acredito. Se você ainda não conhece, vai lá no canal do pastor Cleilson e veja lá os novos solas propostos por ele. Ele propôs 5 novos solas para a igreja. O primeiro, solos cultos, somente a adoração. O segundo, solos sermos, somente a pregação. O terceiro, solos veritas, somente a verdade. O quarto, solos carita, ou seja, somente o amor ágape, ou amor agape. E o quinto e último, somente solo justitias, somente a justiça. Portanto, meus irmãos, eu quero dizer que a fim de levar a igreja de volta ao sola escritura, que é o tema da nossa mensagem de hoje, temos que perceber que não podemos fazer isso apenas através do ensino da doutrina em si. Embora devemos fazer isso através do ensino da doutrina. Antes, a principal maneira para levar a igreja de volta, de fato, é pregar as Escrituras. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar nossas igrejas. Portanto, não devemos apenas falar sobre o sola Escritura. Ou seja, nós não devemos ficar somente na comemoração do aniversário da Reforma, mas nós precisamos trazer o sola Escritura para as nossas vidas. Somente a palavra. Tudo aquilo que eu vejo na internet, eu preciso submeter ao crivo da palavra. Semana passada, se não me engano, a Júlia me mandou um vídeo de um moço tentando explicar na internet por que Jesus Cristo era chamado de Filho do Homem. Isso é tão simples. A palavra Messias, no hebraico, traduzida é Filho do Homem. Jesus é o Messias. Nós estamos dizendo que Ele é o Filho do Homem. Mas se nós formos observar biblicamente, a gente vai entender que se a gente for parar diante de um vídeo daquele, o rapaz está totalmente deturpando a palavra. Lá ele estava dizendo
fazendo uma conjugação, um paralelo entre Daniel 7, que ele viu lá um tribunal. Depois, se você quiser ler lá Daniel capítulo 7, um tribunal, e ele fala que nesse tribunal existia 2 tronos, um Deus estava sentado e o outro estava vazio. O primeiro erro dele foi dizer que o trono que estava vazio foi feito para o homem, e o homem não se assentou naquele trono porque ele pecou. Olha, bom, a palavra que eu leio diz que aquele trono pertence ao Filho do Homem. A Bíblia que nós temos na nossa mão, e que nós lemos todos os dias, diz que o trono que está lá no céu pertence a Jesus, e não ao homem que pecou lá no Éden e perdeu a possibilidade de sentar no trono, e Jesus Cristo se assentou ali como Filho do Homem. Não, esse não é o ensino bíblico. Aí depois ele continua dizendo que ele viu uma besta diante de um tribunal formado ali no céu, e a besta era o demônio, que fazia o homem pecar. Aí quando você vai lá no texto, você vai ver que não é só uma besta, são 4. E todas as vezes que você vê a palavra besta na Bíblia, está se referindo a governo humano. O diabo, o texto fala, João em Apocalipse vai dizer que o diabo é o dragão, a antiga serpente, que tentava os homens. Então quando você pega a palavra de Deus e traz ela para pegar essas coisas e passar pelo escrutínio da palavra de Deus, tudo será reprovado. Por quê? A palavra de Deus é que é o referencial. Por isso que nós precisamos, não somente no período do aniversário da Reforma, falar sobre sola Escritura ou sola fide e outros pontos que nós poderíamos falar aqui nesta noite, mas trazer essa realidade como algo permanente na nossa vida. E aí nós entramos no contexto do texto que nós lemos, e nós podemos ler novamente ali. O texto vai dizer: tu porém permaneça, Paulo falando com Timóteo, tu porém permaneça naquilo que aprendesses, e de que fosse inteirado, sabendo, aliás, de quem o aprendestes, e que, desde a infância, diz o texto, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, diz o texto. Bem, nesse trecho que lemos, Paulo ele vai desafiar a Timóteo, dizendo que ele deve permanecer nas coisas que ele aprendeu, das quais ele tem convicção, e ali o apóstolo está apontando, meus irmãos, para a importância de permanecer na sã doutrina, nos mostrando que as convicções transmitidas a nós pela palavra de Deus, elas não podem ser facilmente lançadas no mar do esquecimento, por algumas razões, e na verdade vamos colocar aqui somente 2. Em primeiro lugar, por causa das pessoas que nos ensinaram a verdade. Quem te ensinou a verdade? Quem pregou para você o Evangelho? Quem tem discipulado você e te ensinado? Essa é a primeira razão. E ele vai citar aqui a respeito de 3 pessoas na vida dele. Ele vai falar a respeito de sua avó Lloyd e de Eunice, a sua mãe. E também vai citar dele mesmo, pois seria imprudente que Timóteo renunciasse a esses mentores para seguir aos mais recentes charlatões. E o que tem acontecido hoje? Crentes têm aberto mão da palavra de Deus para seguir outros. Irmãos, nós temos aí, na internet aos montões, homens que deixaram de ser crentes e voltaram de novo para a igreja católica. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que foi pastor batista e voltou para a igreja adventista. Como assim? Qual é o critério que tem norteado a nossa vida? Se é a palavra de Deus a autoridade máxima sobre nós, como lançar mão disso e jogar no lago do esquecimento, esquecendo até daqueles que nos ensinaram?
Precisamos observar essas coisas. Em segundo lugar, porque essas verdades estão firmemente estabelecidas sobre um sólido fundamento que é a palavra de Deus. Paulo também nos fala que é desde a sua infância. Ele vai falar a respeito de Timóteo. Timóteo, você conhece as Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, inclusive lá, voltando no versículo 1 de 1 Timóteo, do texto que lemos, 2 Timóteo, aliás, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, 1 Timóteo, cadê meu Timóteo? Capítulo 1, versículo 5. Ele vai dizer, ora, cadê? Em 2 Timóteo, perdão, irmãos. Ele vai dizer, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está falando aqui de uma cultura. Paulo está falando aqui de uma prática que Timóteo cresceu nela. Por isso nós vemos aqui a importância, meus irmãos, dentro da nossa casa, não somente para nós, possuindo fidelidade na leitura da palavra, uma cultura, se é que nós podemos dar esse nome, uma prática fiel à leitura da palavra todos os dias. E não somente a nós, mas se nós temos condição de nos assentarmos à mesa com os nossos filhos, e ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, porque está aqui um testemunho do apóstolo Paulo acerca de Timóteo, a respeito das palavras que Timóteo aprendeu, não somente dele, mas também dentro de casa. É necessário, meus irmãos, estarmos convictos de qual é a referência de autoridade na nossa casa, na nossa vida cristã. Nós estamos diante de um lembrete indireto da experiência pessoal que o apóstolo Paulo conta acerca de Timóteo com a intenção de nos influenciar, nos levando à confiança, à confiabilidade das Escrituras. Até que ponto nós confiamos na palavra de Deus como algo que é verdadeiro em nossas vidas? E de que forma nós temos colocado em prática o ensinamento que temos recebido? Meus irmãos, vivemos em um mundo cheio de reivindicações de verdades paralelas, ou verdades concorrentes, ou pseudo-verdades. De todos os lados, e todos os dias somos bombardeados, meus queridos, com declarações de que uma coisa é verdadeira e a outra não. Aí amanhã aquilo que declaravam que era verdade, agora já não é mais verdade, porque aquilo que eles falavam que era uma falsa verdade, passou a ser verdade. E o que de fato de verdade é a verdade, agora não é mais verdade, é mentira. Nós não podemos mais confiar nisso. Ou seja, a verdade é relativa e mutável na sociedade a qual nós fazemos parte. E por causa disso, diariamente somos influenciados no que acreditar e no que não acreditar. Pede-nos que nos comportemos de um jeito ao invés de outro. Existe uma coluna no jornal americano, onde uma apresentadora e jornalista famosa, chamada Oprah Winfrey, ela influencia milhões e milhões de pessoas que compram o jornal, com os seus ensinamentos sobre como lidar com a vida e os relacionamentos. A pessoa usa o veículo de comunicação para passar aquilo que é verdade para ela, para os outros. E aí aquilo que é verdade para a pessoa passa a ser verdade para aqueles que estão ouvindo. E aqueles que estão ouvindo, pelo fato de não ter conhecimento, e muito menos buscar por esse conhecimento, passa a acreditar na verdade que ela está apresentando. Também no editorial do New York Times, regularmente, um ateu evolucionista, que todos nós conhecemos, acredito,
chamado Richard Dawkins. Ele é um evolucionista britânico. Ali ele vai escrever sobre o que pensar a respeito de nossas origens históricas e qual é o nosso lugar no universo. E ele vai colocar ali as suas verdades. E as verdades deste homem estão baseadas naquilo que ele crê. Ele é um ateu. Ele não crê em Deus. E ele imprime todo o seu esforço, seus esforços e sua inteligência para combater a crença daqueles que acreditam em Deus. Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Esse é o intuito nesta noite, de falar não somente do Sola Escritura, no dia do aniversário da Reforma, mas de chamar a nossa atenção para a importância diária da palavra de Deus na nossa vida, e não somente na nossa vida, mas na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Eu não posso perder tempo de transmitir a palavra de Deus para o meu filho, sabe por quê? Porque o mundo não perde tempo. Eu estava na casa do vizinho aqui, conversando com ele sobre um jogo que surgiu lá em Minas Gerais, eu não sei se chegou aqui, provavelmente deve ter chegado, chamado Baleia Azul, aonde os adolescentes ficavam atendendo atividades daquele jogo, e uma das atividades era se cortar, se retaliar. Muitos não somente se retaliaram, mas tiraram a sua própria vida. Essa semana, já um segundo caso, pelo menos que eu conheço, no colégio da Júlia e da Yasmin, um adolescente de 17 anos tirou a sua própria vida. Nós não sabemos se foi a sua própria vida que ela tirou ou se ela foi assassinada. Está aí investigando. A polícia técnica está lá com seus levantamentos técnicos investigando. Mas a conversa de corredor que a gente escuta é que essa menina foi vista num depósito comprando uma corda. Para quê? Uma menina de 17 anos está comprando uma corda. Nem o vendedor teve a capacidade de perguntar, a sensibilidade de perguntar: para que você está comprando essa corda? O dia a dia nos faz e nos prende tanto com os nossos afazeres que nós nem atinamos para isso. Quando um adolescente chega no seu estabelecimento, seja ele um depósito ou qualquer outra coisa, para comprar algo que não é comum que ele compre, para que você está comprando isso? E tivemos que correr com ela rápido para o pronto-socorro. A sorte que tomou o vidro todo. E aí o vidro todo, né, Josi? Provocou colocar tudo para fora e a pessoa não morreu. Mas o que está acontecendo nos nossos dias, meus irmãos? E isso está acontecendo dentro da nossa casa. Você que tem filho adolescente, dentro de casa, procura saber o que o seu filho está fazendo. Se ele é um crente com você, procura saber dele. Você já leu a Bíblia hoje? Você já fez a sua devocional? Qual o versículo que você leu hoje? Vamos conversar a respeito dele. Não dê espaço para o inimigo dentro da sua casa. Mesmo que não seja só um adolescente, mas um jovem. Ele não está na igreja não, pelo menos leia um texto para ele. Vá na beira da cama dele, ele dormindo, e põe as mãos sobre ele. E ore por ele, ministre a salvação sobre a vida dele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós vamos falar a respeito do Sola Escritura, nós vamos entender que é somente a palavra de Deus. Se é somente a palavra de Deus, o que essa palavra de Deus tem sido para nós? Em primeiro lugar, a palavra ela deve ser o padrão a ser seguido. Não existe negócio a ser feito com esse padrão. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Aqui, Paulo faz um alerta quanto ao ensino já transmitido, apontando para fortes convicções que foram construídas em uma sólida base espiritual. Naquela época, a maioria das vezes, esses líderes eram criados em uma família onde a palavra de Deus era estimada. O seu ensino não somente era estimado, ele também era o quê? Praticado. Dentro de um programa, não somente um programa teológico doméstico ou doméstico teológico, mas
Havia sido estabelecido naquela casa uma cultura bíblica, uma cultura da Bíblia, uma cultura onde os meus filhos são ensinados na palavra. Essa era a realidade de Timóteo. Paulo vai falar a respeito de sua fé sincera, que é o texto que lemos. Ou seja, já era algo real dentro da vida de Timóteo. Portanto, as pessoas precisam de algum tipo de norma, padrão ou critério ao qual possam recorrer. Em outras palavras, precisamos de uma autoridade máxima. É claro que todo mundo tem algum tipo de norma a qual ele vai recorrer, quer estejam cientes ou não do que essa norma venha a ser. Algumas pessoas recorrem à razão e à lógica para julgar essas alegações no que diz respeito à verdade. Outras recorrem ao senso e à experiência. Outras recorrem a si mesmas e ao seu próprio senso subjetivo das coisas. Outros vão recorrer a si mesmos porque se autoproclamaram como balizas para si mesmos. Embora haja alguma verdade em cada uma dessas abordagens, o cristão deve rejeitar todas elas, pois elas não devem ser o padrão supremo de suas vidas. Ao invés disso, o povo de Deus deve afirmar em plena convicção de que há apenas uma coisa que pode legitimamente funcionar como padrão supremo: a palavra de Deus. E aí Paulo ele vai nos alertar dizendo: naquilo que aprendestes você deve permanecer e deve também estar inteirado, sabendo de quem aprendestes. Qual é a palavra que você tem aprendido? E de quem você tem aprendido essa palavra? As convicções não podem ser facilmente lançadas, como já falamos, no lago do esquecimento. Em primeiro lugar, elas precisam ser analisadas, precisam ser absorvidas. Quando eu me assento para ler a palavra de Deus, eu preciso pedir a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com relação a esse texto que eu estou lendo aqui hoje? Essa semana eu encerrei a minha leitura pessoal no Novo Testamento e começamos o Velho Testamento e já encerramos hoje o livro de Josué. Eu preciso me colocar diante de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem a me transmitir através da experiência destes homens e do teu povo recém-liberto do Egito e teve as suas postas divididas. E no final, ali do ministério, da vida de Josué, Josué traz um alerta acerca da fidelidade que aquele povo deveria ter para com Deus. De onde o Senhor me tirou? Eu era escravo de quem? Eu servia a quem? Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, e me deu ordenanças e mandamentos para seguir. Josué, já velho e farto de dias para morrer, ele traz um alerta ao povo: não aparte a tua boca, o teu pensamento, o teu comportamento da lei de Moisés, sempre tenha-os às suas mãos e na sua mente. Seja fiel ao Senhor na terra que Deus te deu. E Deus foi tão fiel com aquele povo. Eles entraram naquela terra sem precisar de edificar um só edifício, uma só casa. E consumiram 2 anos de plantação feita, pronta, Luciano. O agronegócio estava ali, foi oferecido para eles assim de bandeja. 2 anos, sem qualquer cultivo, sem qualquer, Adriano, sujar a mão na terra para plantar uma muda de mandioca, um pé de coco, se quer. 2 anos para consumo grátis. E mesmo assim aquele povo não soube valorizar o Deus fiel que os tirou do Egito e os trouxe no cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, dando a eles uma terra que mana leite e mel.
como tem sido o nosso comportamento em relação à vida que Deus nos deu. A palavra de Deus tem sido padrão para toda a verdade em nossa vida. Mateus capítulo 7, verso 24, o Senhor vai dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em segundo lugar, a palavra é o padrão de sabedoria e salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. O texto diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura é a fonte de sabedoria e de verdade salvífica. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A verdade da palavra de Deus, ela restaura a alma. A palavra de Deus transforma a vida daquele que se sujeita à palavra, dando-lhe sabedoria. A sabedoria não é um poder intelectual superior, mas é a capacidade de agir prudentemente e também transmitir a outros através do ensino e da instrução. A palavra de Deus instila a reverência a ela, e quando combinada com a fé em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, leva essa pessoa a uma nova vida nascida em Cristo, nos ensinando a importância de compartilhar esta mesma palavra que um dia não somente nos salvou, mas também nos restaurou. Não somente nos salvou e nos restaurou, mas ela também vai alimentando o nosso intelecto espiritual, a nossa mente em Deus, fazendo com que a nova criatura em nós subjugue a velha, a fim de que possamos fazer a vontade de Deus e não a vontade deste mundo. A palavra apresentada pelo testemunho humano é o plano de Deus para alcançar as pessoas com o Evangelho. A exemplo das mulheres que ouviram Paulo pregar a palavra de Deus em um lugar de oração judaica, vai ilustrar assim esse padrão. Lucas nos relata isso em Atos 16, verso 14. O texto diz: uma certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecidos roxos, uma adoradora de Deus, estava ouvindo, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Deus escolheu os crentes para serem seus porta-vozes, para trazer a sua verdade salvadora aos outros. Essas palavras que nos foi ensinada, além de nos tornar sábios em Deus, nos fazem embaixadores dessa verdade. Ou seja, se nós sabemos da verdade, quando nós ficamos calados diante daqueles que precisam ouvir a verdade, nós seremos cobrados por isso. Eu acredito que todos aqui sabem o que é o politicamente correto. A pior coisa que aconteceu na sociedade brasileira, na cultura brasileira, é o surgimento desse politicamente correto, aonde eu preciso dar a forma àquilo que eu falo para não entristecer o outro. Quero dizer aos irmãos, a igreja não tem compromisso com o politicamente correto, muito menos eu. Fomos chamados para denunciar o pecado, para dizer aquilo que é mentira, e aquilo que é verdade, e a verdade só está num lado só. A palavra de Deus é a verdade. Não existe várias verdades, não existe pseudo-verdades, não existe a minha verdade e a sua verdade. Ah, você acredita sim, eu acredito assado. Negativo. O que é errado e precisa ser denunciado. Jeremias vai falar a respeito do atalaia, que foi levantado para pregar e anunciar as verdades de Deus acerca do caminho errado do pecador. Atalaia, diz o texto, se você não alertar o ímpio do seu mau caminho, eu virei sobre você e vou cobrar de você o sangue deste que você não alertou do seu caminho errado, diz o texto. A palavra de Deus
agora lá no Novo Testamento, vai dizer que todos aqueles que desejam levar uma vida piedosa sofrerão perseguição. Vida piedosa é vida de compromisso com o Evangelho, vida de compromisso com a palavra, vida de compromisso com santidade, vida de compromisso com honestidade, vida de compromisso de sair fora, de negociar princípios de fé. Ah, se for assim eu não quero não, eu prefiro tomar prejuízo. Isso aí vai contra os meus princípios. Eu não quero, não faço parte, não quero, não vou fazer. E todas as vezes que fizermos isso, nós seremos censurados. O texto diz, sofrerão perseguições. Isso é claro, claro, límpido como água. Não há outro resultado. Mas mesmo em face a tantas adversidades, o Senhor nos chama a mim e chama a você, para sermos embaixadores. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, porque somos portadores desta palavra. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É para isso que a palavra de Deus foi implantada em você, além de nos salvar, além de me salvar, salvar você, nos dando uma nova vida, o Senhor nos chama para ser o quê? Anunciadores. A ceia do Senhor é um instrumento querigmático. Estamos proclamando a vinda do Senhor, a morte do Senhor, aliás, até que Ele venha. Terceiro lugar, a palavra é o padrão de justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em primeiro lugar, Paulo elogia a Escritura por conta de sua autoridade. Em segundo, por causa da utilidade que brota dela. Para sustentar aqui a autoridade das Escrituras, Paulo vai declarar que ela é divinamente inspirada, pois se é assim, ela está além de toda controvérsia, e que os homens devem recebê-la com reverência. Este é um princípio que distingue o cristianismo verdadeiro de todas as outras religiões, pois sabemos o que Deus nos falou por intermédio dessa palavra inspirada, e estamos totalmente, meus queridos, e devemos estar convencidos de que os profetas não falaram por sua própria sugestão, mas que, sendo instrumentos do Espírito Santo, nos transmitiram as verdades que Deus lhes passou, através da instrumentalização do Espírito de Deus. Pois assim, eles apenas proferiram o que lhes havia sido comissionado pelo céu para declarar, e que a lei e os profetas não são uma doutrina proferida de acordo com a vontade e o prazer dos homens. Aí você pode, de novo, vamos dizer isso, você pode ir na internet e você vai achar, Joyce? Inclusive tem aí até top 5, das heresias na internet. E aí, na hora que for assistir, você tem que estar firme na palavra e sentado, para não cair para trás assustado, ou então, para não cair de tanto da gargalhada, porque é um monte de palhaçada na internet. De gente que diz que está pregando o evangelho, e na verdade é um evangelho de homens, E Paulo traz esse alerta aos Gálatas, falando a respeito de um evangelho falso. A palavra de Deus foi implantada em nós, na igreja, e a igreja precisa ser fiel na transmissão dessa palavra. Quando Paulo fala a respeito dessa palavra inspirada por Deus, ele está usando aqui o termo grego theopneustos, que é inspirado por Deus e que significa literalmente soprado por Ele, ou simplesmente inspirado por Deus. Às vezes, Deus sopra as suas palavras em escritores humanos, e estes gravam tanto quanto aquilo que é ditado, quanto as experiências que através desta vivência destes homens com Deus, aprenderam e transmitiram. A palavra de Deus, meus irmãos, possui o poder de conduzir o homem dentro de um processo que o está conduzindo à perfeição em Cristo. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Thomas Cook, um bispo metodista, que foi contemporâneo de John Wesley, ele vai dizer que os justos crescem cada vez mais em conhecimento e graça e consolação, até que todos sejam aperfeiçoados em glória. O próprio Cristo nos ensina a importância de examinar as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então devemos acreditar que Cristo não pode ser adequadamente conhecido de nenhuma outra maneira, senão pelas Escrituras. E se for assim, segue-se que devemos ler as Escrituras com o objetivo expresso de encontrar Cristo nelas. Não haverá nenhum outro resultado que não seja um encontro maravilhoso com Jesus através da leitura da palavra de Deus. Quantas vezes você tem marcado encontros com Cristo? Através da leitura diária e fiel da palavra de Deus? E para concluir, meus irmãos, portanto, segue aqui um alerta quanto à convicção do sola Escritura, ou somente a Escritura, que é a palavra de Deus, e assim, a única regra infalível para a vida e doutrina dos crentes. Essa convicção fornecia o combustível necessário para inflamar a reforma daquela época, justamente por ocorrer em um ambiente totalmente divorciado da sã doutrina. No século XV, um papa por nome Alexandre VI, ele adquiriu para ele, na vivência de seu papado, 6 esposas escondidas da cúria romana, e com elas ele teve vários filhos. O primogênito dele fez dele o papa, mas antes dele eleger o seu próprio filho o papa, porque ele preparou todas as coisas, mesmo depois de sua morte, o filho dele foi eleito papa. Antes disso acontecer, ele fechou o palácio apostólico juntamente com seu filho e levou um número de prostitutas para dentro do palácio apostólico, esse que está lá em Roma, e financiou uma noite de orgia com aquelas mulheres. Por isso, esses homens se inflamaram contra a corrupção da igreja naquela época. E tantas outras coisas que levaram não somente Martinho Lutero, mas tantos outros a buscar a importância de se ensinar a palavra corretamente para o povo. E o que está acontecendo hoje? A palavra é ensinada aí fora de maneira errada, aonde o pecado não é combatido, aonde as pessoas não são confrontadas. Quando o pastor confronta o crente, ele está buscando o bem-estar espiritual deste crente, deste servo que deveria ser um discípulo e não meramente um membro de igreja. A sã doutrina precisa ser defendida. Na verdade, ela foi considerada a causa formal da reforma, e os pontos de vista dessa doutrina estão personificados no famoso discurso de Martinho Lutero na Dieta de Worms, em 1521. Depois que ele foi convidado a se retratar de seus ensinamentos, ele disse: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra de Deus, não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude, amém. Essa foi a postura de Martinho Lutero diante do imperador, do cardeal e do colegiado que estava reunido ali, inquirindo-o para que ele pudesse se retratar. Para Lutero, meus irmãos, as Escrituras, e somente as Escrituras, eram o árbitro máximo de que deve se acreditar. Ah, pastor, eu ouvi uma profecia a respeito do que vai acontecer lá no Congresso Nacional, no Brasil, em tal lugar. E o que a Bíblia está dizendo? Ah, pastor, eu ouvi dizer assim, e o que a Bíblia está dizendo? Tudo deve ser passado pelo escrutínio da palavra de Deus. E aquilo que ficar na peneira
deve ser jogado fora. Na última mensagem do pastor, penúltima mensagem do pastor Cleilson, ele vai falar a respeito de como se deve testar as profecias. E ele cita lá o texto do apóstolo Paulo, quando Paulo fala que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Mas a maioria das vezes, principalmente na nossa cultura gospel, nós temos ouvido por aí a mudança do texto. Nós devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. O texto não está ensinando isso. O texto está claro lá dizendo que nós devemos examinar todas as coisas. E quando fala examinar, é passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Se não foi aprovado, se foi reprovado por esta palavra, nós precisamos jogar fora. Não presta para nada. Nem para mim, nem para ninguém. Ah, mas essa é a sua verdade. Não, essa não é a minha verdade. Essa é a verdade da palavra de Deus. E você deve se submeter a ela. Esse que é o correto. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você tenha uma semana de vitória. Leia a palavra de Deus. Só a Escritura, somente a palavra. Amém? Vamos orar?